Saudação de paz, meus guerreiros. Aqui estão apenas 5 vocábulos. 5 expressões, 5 palavras, que é a expressão igreja, apóstolo, presbítero, evangelho, pregar, ou a pregação, o proclamar, o anunciar. É claro que no grego tem uma distinção dessas palavras, mas a finalidade é a mesma em questão do pregar, eu digo. Nós sabemos que algumas pessoas, alguns irmãos, alguns servos de Deus no meio cristão, que pensam, que acham que a expressão igreja, ela se encontra apenas no Novo Testamento. Não só a expressão igreja, mas apóstolo, presbítero, evangelho, pregar, pregação. Tem pessoas que acham que essas expressões aparecem apenas no Novo Testamento, a saber que a nossa... Porque alguns falam eclésia, porque era a expressão latina, eclésia, com acento agudo no segundo E. E para o nosso português teve variações. Por quê? Porque ela elimina o E, o som vocálico fica sendo I. Quem estudou latim sabe que o C, ele tinha som de Q, de K, só que aí passou para o nosso português sendo G. E o L, o famoso sistema de rotatismo, no lugar do L passou vindo o R. E o S passou a ter o som de já, em vez de dizia, usar igreja. Só que todas essas expressões, ela é vinda do grego, e a expressão igreja é a expressão eclesia, o S no meio de duas vogais, sendo o som de Z, eclesia. E há vertentes, ou pelo menos duas vertentes, que eclesia para alguns quer dizer tirados para fora. Por quê? Porque só essa preposição ek quer dizer fora, ou de dentro de. E eclesia, lesia, vem de kaleu, que quer dizer chamar, vocação, chamado. Logo, alguns ou muitos têm a expressão eclesia como tirados para fora, ou chamados para fora, E só que tem uns que vai adiante, que a expressão eclesia, ela quer dizer assembleia, reunião, conjunto de povos, ajuntamento. Entanto, que quando os gregos, os helenísticos, vendo o hebraico, a Bíblia hebraica, eles tirou da expressão carral, que é a expressão congregação, assembleia no Antigo Testamento, e daí formou eclesia, a assembleia, congregação, ajuntamento. Não é à toa que nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque se nós pegamos a expressão eclesia, tirados para fora, só por conta também do ek, que quer dizer de dentro ou fora de, é por isso que muitos dizem também que o próprio Caim veio de dentro da serpente, do maligno, por conta da expressão que o grego traz lá na frente, na carta do apóstolo Paulo, que Caim era filho do maligno. Então temos que ter cuidado, porque se você pega e fala que eclesia quer dizer tirados para fora por conta disso, você também apoia aqueles que têm a vertentes que fala que Caim saiu de dentro do maligno. E uma das expressões mais coerentes, uma das afirmações mais coerentes é que eclesia quer dizer reunião, ajuntamento, povos, conjunto de povos, conjunto de pessoas, assembleia. Às vezes a ignorância é tanta que tem pessoas que, em Hebreus, quando fala a Assembleia Universal de Deus, tem pessoas que acham que lá está falando de Assembleia, a igreja hoje, a denominação melhor dizendo, mas quando está a Assembleia, está falando o conjunto de pessoas, o ajuntamento, a reunião, o conjunto de povos. Então temos que entender esses vocábulos, como eu falei, que é tudo grego. A expressão apóstolo, nós temos que entender, porque a expressão apóstolo, ela também tem que ser entendida na sua semântica,
no seu sentido. Por quê? Porque se nós pegarmos apenas o capítulo 7 de Lucas, nós vamos ver que o trecho que começa ali no capítulo 7 de Lucas a respeito do centurião que manda enviados a Cristo, a expressão enviados lá é apostelo, que é derivada da expressão apóstolo. E aí, qual é o sentido? Observa que no versículo 19, quando já sai do trecho do centurião e Cristo e passa do trecho que João Batista está preso, observa que quando o texto diz que João enviou seus discípulos, que é Matetai, enviou seus discípulos a Jesus Cristo para saber se realmente era ele, a expressão enviar ali é empepsin, que é derivada da mesma expressão apóstolo. Agora olha que interessante, no versículo 19, o grego traz que os apóstolos foram enviados. E no versículo 22, Cristo já remete, já manda de volta esses homens, só que já com o nome no grego de ângelo. No versículo 24, o versículo 27, melhor dizendo, o versículo 24 também está ângelo, que é ângelo no grego. E o versículo 20, lá atrás, voltando de novo, a Bíblia fala que eram homens. Sendo assim, a pessoa que não entende fica confusa. Por quê? Porque foi apóstolos que João mandou? Foi anjos que Cristo mandou de volta para João? Ou eram homens, como o versículo 20 trata? É porque tudo isso aqui está tratando do ser enviado, de você ir com a mensagem. É por isso que quando João mandou os discípulos, já fala discípulo, Matetai, ele estava mandando homens com uma mensagem para perguntar. É o Senhor Cristo. Aí Cristo bate, Cristo cura, ressuscita, prega o evangelho do Senhor, porque todas essas expressões nesse texto estão mostrando você ir com a mensagem e você também ser enviado. Tanto João enviou, quanto também Cristo enviou. Mas você já pensou você em pregar e falar, João enviou anjos, João enviou apóstolos, Cristo mandou de volta anjos para João? Não, todo o sentido é mostrando o ser enviado. Agora olha que porque a expressão ângelo no grego aparece, porque quando os gregos estudou o hebraico, eles viram que a expressão para ser, que era anjo, que é malar, como muitos dizem, ela passou a ser ângelo. E o que o anjo lá atrás fazia? Ia com a mensagem. E muitas das vezes não era qualquer mensagem que esse anjo ia. Muitas das vezes o que ele transmitia? O evangelho, que é o evangelho falado em português, que é a boa notícia, que é a boa mensagem. Então, eu apenas estou mostrando o quanto nós temos que estudar esses vocábulos. Observa que a expressão presbítero, muitos não sabem, mas quando Cristo fala para não transgredir o ensinamento ou a tradição dos anciões, lá atrás ele está falando, a expressão anciões lá é presbítero. Muitos não sabem, porém, em Lucas, capítulo 15, o versículo 25, quando o filho mais novo, Neus, volta, e a Bíblia fala que o filho mais velho vendo, ou analisando aquilo, a expressão filho mais velho é presbítero. Observa também que em Mateus 27, quando fala que o Judas ali, ele foi de volta até os anciões e os líderes religiosos, a expressão que aparece em Mateus 27, versículo 3, para quem o Judas entregou as moedas, foi para os presbíteros. Quem entende do grego e analisar o Novo Testamento, vai ver que o Gildo não está inventando isso. Eu já falei a expressão evangelho. Por que evangelho? Porque só eu aqui, só eu quer dizer bem ou boa. E angélio, observa que angélio, derivado da mesma expressão ângelo, é notícia, mensagem. É por isso que a expressão evangelho quer dizer boa notícia.
ou boa mensagem. Pregar é a expressão querusso. Por quê? O queriço, como nos falam. Por quê? Porque alguém que anuncia, alguém que proclama, era o arauto do rei que saía para pregar. Entendendo esses vocábulos, o meu intuito maior para terminar o vídeo é mostrar essas palavras também no Antigo Testamento, porque muitas pessoas pensam que essas palavras elas são novas quando chegamos a ler o Novo Testamento. Por que não vemos essas palavras lá no Antigo Testamento? É bem notório saber que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então você não vai ver essas palavras lá no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e você não vai ver as palavras do Antigo Testamento no Novo. Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Agora, como você vai achar esses vocábulos, essas palavras no Antigo Testamento? Se você ler a Bíblia dos 70 falados, que é a Septuaginta. Se você ler a Septuaginta, você vai ver que a Septuaginta, ela foi os judeus, ou melhor, os judeus que transliterou ou fez uma versão grega dos 5 primeiros livros da Torá, e os que terminaram todo o Antigo Testamento, os gregos assumiu terminando toda essa versão. Então aqui foi os judeus helenísticos juntamente com os gregos que fez uma versão grega do Antigo Testamento. Não é à toa que, se você estudar a Septuaginta, a versão grega do Novo Testamento, vai ter mais de 70 referências da expressão eclesia, da expressão igreja, lá no Antigo Testamento. Como eu disse, as pessoas não veem isso ou não sabem. Aí quando lê Mateus 17, Mateus 16, quando elas lêem Mateus 16, elas acham que é a primeira vez que a expressão igreja está aparecendo na Bíblia. E não é. Por quê? Porque se você pega Deuteronômio 23, 2, 1 Reis 8, 14, Deuteronômio 4, 10, 5, 2, 9, 10, 18, 16, 23, o verso 1 ao 3 e também o verso 8, tudo vai estar aparecendo a expressão igreja, a expressão eclesia. Por quê? Porque todos esses versículos, ou vai estar povos, assembleia, congregação, que eu falei, que quer dizer igreja, assembleia, congregação. Todos, são mais de 70 referências no Antigo Testamento que essa expressão está incluída. Apóstolo tem no Antigo Testamento? Tem, é só ler a versão grega. Se você pega segundo livro de Crônicas 32 e o versículo 31, você vai ver a expressão apóstolo. Vai variar apenas a declinação dela, ou também o caso que ela vai estar. Se ela vai estar no acusativo, sofrendo a ação, se ela vai estar no substantivo, fazendo a ação, se ela vai estar no nominativo, né, fazendo a ação, no acusativo, sofrendo a ação, sendo um objeto direto, se ela vai estar no genitivo, só vai mudar isso. O que eu estou falando só vai mudar o final. Quem entende do grego sabe. Porém, você vai achar a expressão apóstolo. Mas aonde? Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Você sabia que Natã foi o apóstolo do Senhor? O que é isso, irmão Gildo? Eu estou falando que Natã, ele foi o enviado. Essa expressão está na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Aquela versão, ou melhor dizendo, aquele texto que nós conhecemos, que está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 12, que Jeová veio até Natã e mandou Natã, enviou Natã até Davi. Essa expressão enviou lá é a expressão apóstolo. Você sabia que em 1 Reis 19, 2, Jezabel enviou, está lá escrito, homens, mensageiros, a fazer o determinado querer que ela tinha em seu coração. Então Jezabel enviou apóstolo, que eu quero dizer que Jezabel enviou. Você sabia que em Reis
em 2 Reis 2, 1, quando Elias fala, fica aqui, Eliseu, porque o Senhor me enviou a Betel. A expressão enviou é que Elias ia como o que, irmão Gil? Ia como um apóstolo, um enviado até Betel. Olha, segundo Crônicas 17:7, 5 homens ali estavam como apóstolos. Por quê? Porque o rei enviou 5 homens a determinada cidade. Macaia, Zacarias, Ben-Hail, está escrito lá. E a expressão que aparece para enviado, apóstolo. É por isso que apóstolo quer dizer o que? Enviado. Alguém que está indo com a missão. E a expressão presbítero tem no Antigo Testamento? Tem. Se você ler a Septuaginta, a versão grega, você vai ver em Números 11:16, quando o próprio Moisés, ou Deus, ordena ele mesmo tirar do espírito que estava em Moisés para colocar nos 70 ancião, a expressão ancião ali é a expressão presbítero. Ruth 4:2, quando vai fazer ali o grande julgar, quem vai casar, quem vai redimir a mulher do finado Elimeleque, quem vai redimir também Ruth, e faz um grande ajuntamento ali, foi a igreja no Antigo Testamento, porque a expressão carral foi a igreja que saía até o portão da cidade, e lá os anciãos vinham, os presbíteros, e faziam esse julgamento. A expressão é presbíteros. Que coisa tremenda. Você sabia que em Samuel, o próprio Samuel, ele fez medo, fez com que os presbíteros sentissem medo. Está escrito lá, quando Samuel foi até a cidade, os anciãos, primeiro, a expressão ancião é presbítero. Como eu falei, só vai mudar muitas das vezes o caso que a palavra se encontra. E para terminar, a expressão também é o evangelho, é o angélio. Está no Antigo Testamento, está. Quando você lê a Septuaginta, a versão grega, se você vê 2 Reis 7 e o versículo 9, você vai encontrar essa expressão. Se você ler Salmos 95 e o verso 2, aqui a expressão que aparece é alalá quizome, mas também arremetando ao evangelho. 96 de Salmo e o verso 2 vai aparecer a expressão evangelho. E para terminar, pregar ou pregação, querusso, ela aparece no grego, ela aparece no Antigo Testamento. Sim, se você ler a versão grega do Antigo Testamento, Jonas capítulo 3 e o versículo 2, quando Deus ordena Jonas pregar a grande cidade de Nínive, a Megale de Nínive, a grande cidade, Megalipolis, Nínive, a grande cidade de Nínive, você vai ver lá, que é a expressão que aparece, queruso. Isaías 61, aqui eu destaquei bem, porque em Isaías 61 aparece tanta expressão, evangeli, sastai, aparece a expressão apestalken, o apóstolo, diante da sua derivação, e aparece a expressão queruxai, ou a expressão querusso, porque é aquele famoso versículo, o Espírito do Senhor, pneumaquírios, o Espírito do Senhor está sobre mim, para eu pregar, para eu evangelizar. Lá aparece essa expressão, a expressão evangelho. É só você ler o Antigo Testamento no grego. Lá aparece a expressão apóstolo, que ele fala para enviar. E lá aparece também a expressão querus, porque ele fala para pregar as boas novas. Em Ezequiel 3, capítulo, versículo 1, aparece a expressão pregar, Deus ordenando Ezequiel. Em Joel, para terminar, o capítulo 3 e o versículo 9, Deus ordena a Joel pregar. Está lá a expressão queruxate. Como eu falei, ela pode ter sua derivação, mas queruxate, quem estuda grego sabe que ela está diante do verbo querusso. Como eu disse, essas expressões
todas elas estão no Antigo Testamento. Apenas você tem que usar a mentalidade. Essas expressões são expressões gregas. Para você ver se ela está no Antigo Testamento, você tem que estudar um Testamento em grego. Agora, se você não estudar, você nunca vai achar essas palavras diante da sua forma grega no Antigo Testamento. Porém, você não pode usar de argumento ou fazer uma teologia em cima do Novo Testamento sem antes saber a sua origem, sem antes saber a sua etimologia. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em vosso coração. Saiba que você faz parte da igreja. Saiba que você foi chamado por Deus para ser um apóstolo, um enviado. Saiba que se você pode ser um grande obreiro da casa do Senhor, você pode ser um presbítero, alguém de experiência para pregar a palavra do Senhor, as boas notícias. Você terá as boas notícias e pregará a palavra do Senhor. Que essa rápida saudação, que esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos corações. Amém.